Há algo misterioso que acontece quando uma ideia é repetida com fé por apenas 3 dias. Não é mágica nem coincidência. É biologia, é vibração, é mente criando matéria. Napoleon Hill dizia que o cérebro humano é um transmissor de energia mental, capaz de moldar a realidade quando um pensamento é mantido com intensidade suficiente. A repetição, quando feita com emoção, transforma simples palavras em comandos para o subconsciente. E esse comando, sustentado por 3 dias consecutivos, é suficiente para acender a centelha da mudança. A maioria das pessoas subestima o poder do curto prazo. Elas acreditam que grandes transformações exigem meses ou anos, mas ignoram que o cérebro começa a se reorganizar em apenas 72 horas de coerência emocional. 3 dias de repetição consciente são o tempo necessário para quebrar o ciclo do automatismo e abrir um novo caminho neural. É o primeiro passo para reprogramar a mente, e o primeiro passo é sempre o mais poderoso. Quando você repete uma ideia com intenção verdadeira, o cérebro ativa o que os neurocientistas chamam de efeito Hebb. Neurônios que disparam juntos, se conectam. A mente começa a reconhecer aquele pensamento como parte de quem você é, e não apenas algo que você deseja. Essa transição é o ponto de virada. Durante 3 dias, o cérebro luta, resiste, testa, mas se você mantém a emoção viva, ele cede, se adapta e obedece. Hill chamava isso de impressão mental definitiva, o momento em que a ideia atravessa o consciente e se grava no subconsciente, tornando-se lei interna. Quando isso acontece, a realidade começa a mudar por consequência. As decisões se alinham, as palavras ganham força e o mundo responde à nova vibração que você passou a emitir. O que você vai descobrir aqui não é apenas o poder de uma frase, mas o mecanismo oculto por trás da transformação mental. 3 dias bastam para que o invisível comece a se mover. O segredo está em repetir não com a boca, mas com a alma, porque é a emoção, não o som, que cria o milagre. O poder dos 3 dias, porque a mente muda nesse intervalo. A mente humana opera em ciclos. Cada pensamento repetido com emoção intensa por 3 dias consecutivos começa a reconfigurar as redes neurais que sustentam a percepção da realidade. Esse curto período de tempo é o suficiente para interromper o padrão mental anterior e iniciar uma nova rota de pensamento. Napoleon Hill entendia isso como a faísca da transformação, o ponto em que o subconsciente começa a reconhecer uma nova verdade como definitiva. A ciência moderna confirma: bastam 72 horas de coerência emocional para que o cérebro registre uma nova programação como prioridade. O número 3 carrega um simbolismo profundo presente em tradições antigas, mas também uma lógica biológica. No primeiro dia, a mente consciente confronta o novo pensamento. Ainda duvida, ainda resiste. No segundo dia, o subconsciente começa a observar a repetição como sinal de importância. No terceiro, a mente aceita a ideia como familiar, e o corpo passa a reagir de acordo com essa nova informação. Esse ciclo é uma ponte entre crença e experiência. Durante esses 3 dias, o cérebro ativa o que se chama de neuroplasticidade transitória, uma abertura temporária para reorganizar conexões sinápticas. É o período em que a mente está mais vulnerável à mudança, especialmente quando há emoção envolvida. Ter uma afirmação poderosa nesse estado é como plantar uma semente em solo fértil. A energia da fé, combinada à constância, cria raízes. Hill acreditava que esse processo é a base de todo sucesso duradouro. Ele dizia que a repetição é o instrumento da convicção. E tinha razão. A mente não muda porque você diz algo uma vez. Ela muda quando você demonstra por insistência que aquilo é inegociável. A repetição por 3 dias envia ao subconsciente a mensagem de que essa nova crença é uma ordem, não uma hipótese. O subconsciente, sem resistência, começa a ajustar comportamentos, pensamentos e até percepções sensoriais para manter a coerência com essa nova verdade.
O poder dos 3 dias é o poder do início. É o tempo necessário para quebrar o domínio do velho padrão e acender o novo. Hill comparava isso ao processo de acender uma chama. A faísca é breve, mas, se sustentada, transforma-se em fogo contínuo. Da mesma forma, 3 dias de repetição emocional abrem a porta para a reprogramação completa. A mudança não exige tempo, exige foco. E quando o foco é mantido por 72 horas, a mente muda de direção. 3 dias são o bastante para o invisível começar a reagir, porque nesse curto intervalo, a mente deixa de ser dúvida e se torna comando. A fórmula da repetição consciente. Repetir palavras sem sentir é como tentar acender fogo sem calor. A verdadeira repetição é emocional, não mecânica. Napoleon Hill dizia que a emoção é o que dá vida ao pensamento, e essa é a essência da repetição consciente. Quando você repete uma afirmação, não está apenas dizendo algo ao acaso. Está moldando uma vibração dentro de si. A força não está na frase em si, mas na energia que você coloca ao pronunciá-la. A fórmula da repetição consciente combina 3 elementos inseparáveis: intenção clara, emoção verdadeira e consistência. A intenção define o destino, é o para onde. A emoção é o combustível, é o com que força. E a consistência é o movimento, é o quando. Quando esses 3 pilares se alinham, a mente não tem escolha a não ser acreditar. O subconsciente, incapaz de distinguir entre imaginação e realidade, grava a emoção como fato e começa a reestruturar a percepção para validar aquilo que sente. Hill explicava que o subconsciente é como um servo obediente, mas surdo à lógica. Ele responde à linguagem da emoção. É por isso que repetir uma frase enquanto o corpo vibra em dúvida ou medo é ineficaz. O cérebro grava o sentimento dominante, não as palavras ditas. A repetição consciente exige presença. Cada palavra deve ser dita como se fosse já uma verdade vivida, e não uma meta distante. O corpo precisa sentir o que a mente declara. A neurociência comprova esse princípio. Quando uma afirmação é repetida com emoção intensa, o sistema límbico ativa regiões responsáveis pela consolidação da memória e o córtex pré-frontal começa a registrar a frase como uma referência interna de identidade. Em outras palavras, o cérebro passa a se comportar como se aquilo já fosse real. É por isso que a repetição consciente transforma. Ela faz o corpo acreditar antes que o mundo confirme. O segredo está em repetir menos vezes, mas com mais verdade. Uma frase dita com convicção profunda vale mais do que 100 pronunciadas em distração. A mente precisa sentir a vibração de certeza para obedecer. É o que Hill chamava de autossugestão emocionalizada. A fusão da palavra com o sentimento que a sustenta. Essa fórmula é a base de todo o processo de reprogramação. Quando você repete algo com fé, está criando uma nova trilha neural. A cada repetição, ela se fortalece até substituir completamente o padrão anterior. É como entalhar uma nova direção na mente, um caminho que, com o tempo, o cérebro passa a seguir automaticamente. A repetição consciente não é um pedido ao universo, é uma declaração de comando ao subconsciente. E quando o subconsciente acredita, o universo apenas obedece. O poder da transformação não está em dizer, mas em sentir com absoluta convicção que o que é dito já é real. A vibração do primeiro dia, quebrando a resistência. O primeiro dia é o mais importante e o mais desafiador. É o momento em que o cérebro confronta o novo comando mental e tenta proteger o antigo. Napoleon Hill dizia que a mente é como o solo. Ela rejeita a nova semente até ter certeza de que ela veio para ficar. Por isso, nas primeiras 24 horas de repetição consciente, é comum sentir desconforto, dúvida ou até desânimo. Esse não é um sinal de fracasso, mas de movimento. É a prova de que a velha programação está sendo abalada. No primeiro dia, o cérebro opera sob a força do hábito. Ele foi condicionado a acreditar em pensamentos limitantes e a reagir com resistência a qualquer tentativa de mudança.
Quando você introduz uma nova ideia, ele ativa mecanismos de defesa, racionalizações, distrações e até cansaço físico, tudo para preservar a zona de conforto. Mas é exatamente nessa resistência que a transformação começa. Hill chamava isso de ponto de fricção mental, o instante em que o velho e o novo se confrontam dentro da mente. A chave é atravessar esse atrito com consciência. A repetição deve ser feita com calma, mas com firmeza. Dizer as palavras como quem planta algo em solo duro, repetidamente, até que ele ceda. O segredo não é forçar, mas sustentar. O cérebro precisa ver consistência antes de obedecer. Quando você repete a afirmação com intenção estável, mesmo sentindo dúvida, o subconsciente começa a registrar a mensagem como prioridade. Ele entende que essa nova ideia não é passageira e começa a se reorganizar para acomodá-la. A neurociência chama esse processo de fase de desconstrução neural. É o momento em que o cérebro desmonta velhos circuitos para abrir espaço ao novo. Durante esse estágio, é comum que memórias antigas e emoções negativas emergam. Elas não estão voltando para punir, mas para serem substituídas. O que era medo se transforma em coragem. O que era escassez se converte em confiança. Cada repetição consciente é uma martelada simbólica, moldando o novo eu. O primeiro dia é o teste de fé. Hill afirmava que a fé começa quando a dúvida grita e você continua mesmo assim. O erro da maioria é confundir resistência com sinal de erro. A resistência é apenas o sintoma de que o cérebro foi acionado. Ela prova que o processo está funcionando. Se você atravessar o primeiro dia com firmeza emocional, o sistema mental começa a ceder. O velho padrão antes dominante enfraquece. É nesse ponto que o invisível começa a reagir. Você ainda não verá mudanças externas, mas dentro de você, algo silencioso já começou. O cérebro está sendo ensinado a obedecer a uma nova voz. E essa voz é a da sua intenção. O segundo dia, quando a mente começa a obedecer. No segundo dia, algo invisível começa a se mover dentro de você. A resistência que marcou o primeiro dia começa a enfraquecer e o subconsciente passa da negação à observação. É como se o cérebro, ainda desconfiado, começasse a testar a nova realidade que você está propondo. Napoleon Hill dizia que a mente humana é uma serva fiel, mas primeiro precisa saber quem é o mestre. No segundo dia, essa hierarquia começa a se estabelecer. O consciente assume o comando e o subconsciente aprende a obedecer. A neurociência explica esse processo como o início da fase de assimilação neural. Depois de 24 horas de repetição emocional, o cérebro começa a liberar dopamina, o neurotransmissor da recompensa, associando a nova crença à sensação de prazer. Ele começa a entender que aquele pensamento não representa ameaça, mas segurança. As sinapses entre as regiões emocionais e cognitivas se reforçam e o novo padrão mental começa a se consolidar. É o momento em que a afirmação repetida passa de ideia para possibilidade real. No segundo dia, o corpo também responde. Você começa a perceber pequenas mudanças, um pensamento mais confiante, uma postura mais firme, uma calma diferente. Essas transformações sutis são sinais de que a mente está começando a operar sob uma nova frequência. O subconsciente, que antes duvidava, agora observa os efeitos da crença e começa a alinhar o comportamento com ela. É o nascimento do modo vencedor. Hill chamava esse momento de a virada interna, o ponto em que a energia de resistência se converte em impulso. É como remar contra a corrente até que, de repente, a maré muda a favor. A sensação é leve, mas poderosa. A mente deixa de lutar contra o novo e passa a colaborar. É por isso que, no segundo dia, muitos descrevem uma sensação de clareza e foco incomum. As ideias começam a fluir e o caos mental cede espaço à direção. O segredo neste estágio é reforçar o sentimento de verdade. A repetição precisa ser acompanhada por emoção crescente.
Hill insistia que a fé não é acreditar sem ver, é sentir antes que aconteça. Por isso, no segundo dia, o desafio é não apenas repetir, mas sentir a emoção da vitória, como se ela já fosse presente. O corpo deve reagir como reagiria ao resultado conquistado. O batimento cardíaco muda, a respiração se expande e o cérebro interpreta isso como prova. Essa é a fase em que a realidade começa a se moldar silenciosamente. Pessoas e situações começam a refletir a nova energia que você está emitindo. Ainda não é o milagre visível, mas é o campo sendo preparado. O segundo dia é a ponte entre a crença e a manifestação. É quando a mente, pela primeira vez, começa a acreditar em você. O terceiro dia, a química da manifestação. O terceiro dia é o ponto de virada. É quando a mente para de duvidar e começa a criar. Napoleon Hill dizia que o subconsciente é o operário silencioso que constrói o que a fé projeta. Depois de 2 dias de repetição emocional, o cérebro já não reage com resistência. Ele colabora. A energia que antes era usada para questionar agora é redirecionada para construir. Esse é o momento em que o invisível começa a obedecer. Do ponto de vista biológico, o cérebro atinge o que os neurocientistas chamam de coerência neural. As áreas emocionais e racionais começam a funcionar em harmonia, o que libera ondas cerebrais mais estáveis e cria um estado de foco expandido. A dopamina e a serotonina atingem níveis altos, produzindo a sensação de entusiasmo, confiança e clareza. O corpo literalmente muda de química. Ele passa a operar na vibração da vitória. É por isso que o terceiro dia costuma trazer sinais externos, coincidências, encontros inesperados, novas ideias, pequenos resultados concretos. A mente, agora alinhada, começa a influenciar o campo ao redor. Hill chamava essa fase de momento de materialização mental. Ele acreditava que, quando a fé se torna estável, o universo começa a responder imediatamente, porque a vibração interna e externa entram em sintonia. A energia da dúvida se dissipa, e o que resta é a certeza, uma força silenciosa, mas irresistível. A mente, agora reprogramada, deixa de pedir e passa a declarar. Ela não suplica ao destino, ela o direciona. Nesse terceiro dia, as afirmações repetidas ganham uma nova profundidade. Elas deixam de ser palavras e se tornam verdades corporais. O subconsciente, completamente convencido, começa a agir de forma automática para validar essa nova crença. Você começa a perceber que pensa diferente, fala diferente e até atrai pessoas diferentes. O comportamento muda sem esforço, porque a mente já aceitou a nova identidade. O segredo do terceiro dia é a rendição consciente. Você não força mais, apenas sustenta. É o momento de silenciar e observar. A transformação já aconteceu dentro de você e o exterior está apenas começando a refletir. Hill dizia que a fé aplicada é a forma mais pura de inteligência. Quando a mente acredita sem hesitar, ela deixa de ser apenas uma ferramenta e se torna um campo criador. O terceiro dia é o nascimento da nova realidade. É quando você sente que algo mudou, mesmo que nada ainda pareça diferente. Essa sensação é o primeiro sinal da manifestação, o instante em que o invisível se organiza para obedecer à sua nova frequência. 3 dias bastam para alterar a vibração de uma vida inteira. A mente humana precisa de tempo curto e emoção intensa para transformar crença em verdade. Quando esses 2 elementos se encontram, o milagre deixa de ser exceção e se torna um processo natural. E é nesse terceiro dia que o invisível começa, finalmente, a trabalhar a seu favor. Como escolher a afirmação que reescreve seu destino? Nem toda frase tem poder. O subconsciente não responde a palavras bonitas, mas a mensagens que soam verdadeiras. Napoleon Hill afirmava que o pensamento carregado de emoção é uma ordem que o universo não pode ignorar. A afirmação certa, portanto, não é a mais inspiradora, e sim a que desperta emoção genuína no momento em que é dita.
É aquela que faz o corpo reagir, um arrepio, um calor, uma certeza breve que surge no peito. Essa reação é o sinal de que a frase encontrou ressonância com o seu código interno. Escolher a afirmação correta é escolher o novo eu que você quer instalar na mente. A frase deve ser curta, direta e sempre afirmativa, nunca condicional. Eu estou livre. Eu sou abundante. Tudo o que toco prospera. Expressões desse tipo reprogramam o subconsciente porque comunicam realidade, não desejo. Quando você diz eu quero, o cérebro entende que ainda falta algo. Quando diz eu sou, ele entende que já é. E o universo responde ao que você é, não ao que você espera ser. O poder da afirmação está em seu ritmo emocional. Hill dizia que a mente é como um instrumento musical. A nota certa faz o corpo vibrar. A repetição constante de uma frase alinhada à sua intenção cria harmonia entre mente e emoção. É esse estado de coerência que reescreve o destino. O cérebro, ao ouvir a mesma mensagem com intensidade, constrói novas trilhas neurais. As velhas conexões associadas à limitação e ao medo começam a enfraquecer. Pouco a pouco, o pensamento positivo deixa de ser esforço e se torna reflexo natural. O segredo é personalizar. Nenhuma frase universal tem o mesmo poder que uma verdade pessoal. Se a sua mente luta para acreditar em sou rico, troque por eu atraio prosperidade com facilidade. O importante é que o subconsciente aceite a mensagem sem resistência. A crença é uma escada. Você sobe um degrau de cada vez. Quando a mente acreditar no primeiro, o segundo virá naturalmente. O tom da voz também é parte da afirmação. Dizer em voz alta reforça o envolvimento físico. O som ativa áreas do cérebro ligadas à memória e à emoção, amplificando o impacto da mensagem. Mas o mais importante é o estado emocional durante a repetição. A frase dita com pressa não cria nada. A frase dita com presença cria mundos. Hill ensinava que toda transformação começa com uma declaração simples. O que transforma não é o tamanho da frase, mas a constância com que você a sustenta. Quando o subconsciente é exposto repetidamente a uma ideia afirmativa, ele a registra como verdade imutável. E quando isso acontece, o destino se curva. Escolher a afirmação certa é escolher o futuro que você vai habitar. Dita com emoção e consistência por apenas 3 dias, ela se torna o gatilho que muda tudo. O segredo da fé experimental. Napoleon Hill dizia que a fé não é uma crença cega, mas uma experiência repetida até se tornar certeza. Ele chamava isso de fé experimental. A prática de testar o poder da mente em pequenos intervalos, até que a realidade comece a reagir. Essa fé não é teórica nem mística, é verificável. Ela nasce quando você se compromete a agir e observar, em vez de apenas esperar. 3 dias são suficientes para comprovar o princípio. Quando a mente se concentra em uma única verdade com emoção constante, o mundo físico começa a se ajustar. A fé experimental funciona como um laboratório interior. Durante esse curto período, você deixa de analisar e passa a aplicar. A repetição diária, feita com presença e sentimento, cria microevidências, pequenas coincidências, sinais, sensações de alívio, pessoas que aparecem na hora certa. Esses eventos não são acaso, mas respostas. O subconsciente, em sintonia com sua crença, reorganiza a percepção para enxergar o que antes era invisível. A fé, portanto, não cria o impossível. Ela revela o possível que estava oculto. A neurociência chama isso de atenção seletiva. Quando você acredita em algo, o cérebro ativa o sistema reticular, que filtra as informações compatíveis com a sua crença. A mente passa a enxergar oportunidades, conexões e soluções que sempre estiveram ali, mas antes eram ignoradas. Hill compreendia isso intuitivamente. Ele afirmava que a fé é o radar da mente, o mecanismo que capta o caminho mais rápido até o resultado. A diferença é que, na fé experimental, você comprova esse processo na prática. A magia dos 3 dias está na observação. Ao longo desse período, você não espera milagres grandiosos, mas reconhece os pequenos alinhamentos.
Um problema que parecia pesado se dissolve. Uma ideia surge no momento exato. Um contato esquecido reaparece. Cada sinal é uma confirmação. A mente está moldando o campo. A fé cresce não com promessas, mas com provas. Hill sempre repetia: a fé nasce da experiência repetida. É por isso que ele recomendava testar seus próprios pensamentos, como um cientista que experimenta hipóteses. O exercício de acreditar por um tempo curto, 3 dias, por exemplo, é o início do domínio mental. É o modo mais direto de ensinar ao cérebro que o pensamento tem poder real. A fé experimental elimina a distância entre o espiritual e o prático. Ela transforma crença em método. Ao observar resultados concretos, o subconsciente reforça o padrão de confiança e o multiplica. É um ciclo virtuoso. Acreditar gera provas, e as provas fortalecem a crença. Quem pratica a fé experimental compreende algo que poucos entendem. A realidade não responde ao tempo, responde à intensidade. E 3 dias de crença total valem mais do que anos de dúvida intermitente. O código invisível da transformação. A verdadeira mudança não acontece no mundo exterior, mas no instante em que o cérebro aceita uma nova verdade como definitiva. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana acredita com emoção, ela transforma em realidade. O código invisível da transformação é justamente isso: a fusão entre repetição, fé e emoção sustentada. Quando esses 3 elementos se unem, a mente deixa de pedir e passa a comandar. Repetir algo por 3 dias pode parecer simples, mas nesse curto espaço de tempo, você ensina ao subconsciente que está no controle. O cérebro, obediente, reconfigura suas percepções, emoções e decisões para manter coerência com essa nova identidade. O mundo exterior responde porque o interior mudou primeiro. As circunstâncias começam a se alinhar à nova vibração, e o impossível gradualmente se reorganiza ao seu favor. O código é invisível porque não se manifesta em gestos grandiosos. Ele atua no silêncio entre um pensamento e outro, no instante em que você decide não duvidar. A transformação real acontece quando a fé deixa de ser esperança e se torna certeza. Hill chamava isso de consciência criadora, o estado mental em que o indivíduo vibra no mesmo ritmo do resultado desejado. 3 dias bastam para provar que a mente não é prisioneira da realidade, mas a fonte dela. Quando você repete algo com emoção verdadeira, envia uma ordem vibracional ao universo e, mais importante, ao seu próprio corpo. A energia muda, o comportamento muda, e o destino segue o novo comando. Aqueles que compreendem esse código descobrem um poder que nunca mais se perde, porque, depois que você vê o mundo responder à sua convicção, jamais volta a duvidar do que é capaz. O segredo não está nas palavras que você repete, mas no sentimento que as sustenta. Repetir é reprogramar, e sentir é criar. 3 dias são o tempo que a mente precisa para entender que já não há nada a esperar, porque a mudança começou dentro de você.